E temos aí a articulação internacional do Lula para evitar um golpe aí no Brasil, golpe tentado aí pelos Estados Unidos, com apoio da família Bolsonaro para roubar nossas riquezas e entregar para os bilionários amigos do Trump. E aí a família Bolsonaro fica com uma pequena porcentagem, e aí de quebra dão um golpe no Brasil, ficam impunes dos seus crimes e podem roubar bilhões como sempre fizeram. É isso, tá? O Lula, então, recebeu na semana passada o chefe aí das Forças Armadas da Rússia, que é o Nikolai Patrushev, e agora sabemos que a China também ofereceu tecnologia nuclear para o Brasil, não foi só a Rússia. E começamos a ter um pouco da dimensão do que foi oferecido pelos russos para o Brasil ampliar suas defesas e para o Brasil também ampliar, não só defesa, tá? Também tem coisas que a Rússia ofereceu para o Brasil na questão de energia nuclear. E nem falo de, alguns falam nuclear pensando só em bomba atômica, mas também falam em geração de energia mesmo. Energia para indústria, energia para casas, enfim, energia. Acontece o seguinte, a Rússia percebeu, e a China também, a China quer entrar nesse mercado brasileiro, que o Brasil tem várias regiões que são muito remotas e que não estão conectadas ao sistema de energia brasileiro. Se você lembrar das últimas vezes que tivemos apagão no Brasil, seja por erro técnico ou por qualquer outro motivo, parte do Brasil, metade do país se apaga e outra parte não. Por quê? Porque as linhas de energia de metade do país são de um jeito e de outra metade são de outro jeito. E aí, o que acontece? Várias regiões no Brasil que são isoladas, e nessas regiões isoladas, geralmente, é onde se desenvolvem bombas nucleares, é onde se testam esse tipo de coisa, onde se desenvolvem os projetos militares mais secretos. Você não faz isso no meio da cidade. Faz em locais isolados, que pouca gente tem acesso, dá para controlar com quilômetros de distância se tem um carro chegando, se quem tá, quem não tá e tudo mais. A Rússia, por exemplo, a maioria faz na Sibéria, a China faz em regiões desérticas, e aí o Brasil tem um problema, que essas regiões não estão, as regiões mais remotas não estão conectadas à parte de eletricidade. Então a Rússia falou, o comandante, o Patrushev da Rússia falou para os brasileiros, olha, a gente tem uma nova tecnologia nuclear que a gente estreou num submarino nosso, que é o submarino mais poderoso, era o mais poderoso, fizeram um melhor agora, que é o submarino Helena. E o nome dessa tecnologia é exatamente esse, é o mesmo nome do submarino, é Helena. Vou te mostrar aqui uma foto do submarino. E essa tecnologia é para que esse submarino possa ter aí propulsão nuclear. Aí tá aqui uma foto, é engraçado que só tem foto do submarino dentro da água, né? Você só vê um pedacinho dele. A Rússia chegou a enviar esse submarino para Cuba quando os Estados Unidos estavam ali no governo Biden ameaçando a ilha e tudo mais. Aí tem aqui, ó, até aqui o submarino aqui com bandeira cubana e russa. E ele tem um tipo de propulsão nuclear que o tornou o submarino mais rápido do mundo. Não é hoje o mais rápido do mundo, que a Rússia já fez melhores e os Estados Unidos também já tem no mesmo nível. Essa tecnologia aí tem mais de 10 anos. Aí a Rússia, com essa tecnologia nuclear, criou uma outra coisa, que eles chamam de Helena AM. Por que é AM? AM quer dizer lá, é uma abreviação da sigla no russo para na Terra. Você fala, pô, um submarino na Terra? Não é um submarino. Isso que eu vou explicar. Essa energia é o seguinte, que é o que foi oferecido aí ao governo brasileiro para levar a energia elétrica a locais remotos. E aí, locais remotos, alguns pensem, que legal, vai levar energia elétrica para casas onde não tem eletricidade. Também, na Amazônia, em regiões do sertão, mas é um pequeno reator nuclear, então não é uma usina como Angra. Você vê aqui casas de 2 andares, né? E esse reator, ele abastece ali um vilarejo, um povo, ou uma indústria armamentícia. Esse reator serve para isso, então constroem-se pequenos reatores nucleares e esses reatores não precisam de quase nenhuma manutenção. A manutenção desses reatores é feita a cada muitos e muitos meses, não precisa de nada. É um gasto no começo e que depois fica por muito tempo ali gerando energia elétrica. Você vê, isso aí foi oferecido para o governo brasileiro e no encontro que ele teve com o Múcio e com os chefes da Marinha, falaram, olha, o Brasil tem que começar a produzir navios e submarinos com propulsão nuclear. Lembrando, o Brasil já teria feito isso, porém, o então juiz de primeira instância, Sérgio Moro, com todo o apoio da Rede Globo e dos seus jornalistas favoritos da grande mídia, deu um golpe no Brasil e uma das primeiras coisas que a Lava Jato fez foi prender o almirante Otton, que era o chefe ali do desenvolvimento naval brasileiro. Então o Brasil já estava aí na via final de ter seu submarino nuclear e de ter navios nucleares aí, que eu vou te falar, do nível dos melhores que os Estados Unidos têm, tá?
E daí, para você começar a ter porta-aviões grandes e tudo mais, é um pulo bem pequeno. Lembrando que o Brasil tem uma indústria naval, os Estados Unidos hoje não tem, por exemplo. Tiago, os Estados Unidos não têm indústria... Não, eles não têm. O Brasil tem. Sabe quantos navios os Estados Unidos produziram aí nos últimos 365 dias? Ou vai, em 2025? 0. O Brasil produz. A China produz aí 95% dos navios no mundo. Hoje, só quem pode aí competir com a China, que tem tantos minerais raros, como tem tecnologia nuclear, o Brasil tem usinas nucleares, e tem tudo, é o Brasil, tá? Só o Brasil e, obviamente, a Rússia. Nenhum outro país tem essa tecnologia, nem o Irã nesse caso, tá? Nem o Irã. O Irã tem outras tecnologias navais, mas desse nível aí não. Só o Brasil, que já teria, tá? Já teria sido lançado se não fosse Sérgio Moro, e a imprensa, obviamente, não é subserviente aos Estados Unidos, também estava nisso aí. Aí você vê, agora os russos estão falando, ó, o Brasil com submarinos nucleares já é bem diferente para um país tentar invadir pelo mar, por exemplo. Porque já sabe que vai ser ali uma guerra difícil de ganhar. O Irã colocando ali as minas no Estreito de Hormuz. É um estreito, se você não sabe, falam, é um estreito, olha que pequeno. Tem 10 milhas, tá? Os 10 são 17 quilômetros o estreito. Dá para passar navio pra caramba lá. Inclusive, ao mesmo tempo, não passa um. Por quê? Porque não conseguem com o Irã. Imagine o Brasil se tiver no submarino nuclear. Pelo menos já sabe que, ó, pelo mar não nos invadem. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro estava defendendo que os Estados Unidos chegassem com porta-aviões no Brasil. Ó, não ia dar. Com o plano aí dos russos, não dá. A China chegou a oferecer, já ofereceu, né? Está oferecido, está em tratativas com brasileiros. Em julho, ou seja, já faz aí um mês, no mês passado, os chineses foram ao Brasil e ofereceram, olha, a gente também tem tecnologia aí nuclear e a gente pode oferecer pequenos reatores, exatamente para vocês levarem aí para regiões remotas, para fazer o que quiserem com essa tecnologia. Então o Brasil tem aí possibilidade de tecnologia, parceria nuclear com a China e com a Rússia, e provavelmente, eu vou falar assim, provavelmente o Lula vai fazer com os dois, tá? O Lula não é bobo, vai fazer com os dois, até porque se você pega a tecnologia dali e pega a que o Brasil já tem, você tem ali 3 tecnologias bem parecidas que são feitas de maneiras diferentes para criar novas tecnologias e ampliar e até melhorar as dos chineses e dos russos, fica muito mais fácil. Aí, além disso, os russos, então você vê que o plano deles é o quê? É colocar tecnologia nuclear para o Brasil. Deixar o Brasil aí bem armado nesse quesito. Para você ter ideia, o Brasil já tem o LabGen, que é o laboratório que faz aí as pesquisas nucleares do Brasil. O governo Lula está investindo muito no laboratório. Inclusive, ó, tem notícia aqui do ano passado, o Brasil não abre mão de sigilo do reator de submarino e vira caso para a Agência de Energia Atômica. A Agência de Energia Atômica internacional fica assim, um país não pode fazer com coisas nucleares mais do que outros e tal, porque eles querem garantir, né, essas agências são subordinadas aos Estados Unidos, que só eles tenham bomba nuclear, e os países que já têm, mas que ninguém mais tem. Você vê que aí o Trump, o motivo para ele começar a guerra lá com o Irã, era falando, olha, o Irã está perto de ter bomba atômica, não vamos deixar, lembra? Então, é isso, eles não querem que mais ninguém tenha, porque eles é quem querem ficar ameaçando os outros. Lembrando que o único país terrorista o suficiente para jogar bomba atômica nos outros foram os Estados Unidos, tá? Ninguém nunca mais fez isso. Aliás, você vê como a imprensa é subserviente aos Estados Unidos, ninguém nem sabe quem é o nome do presidente dos Estados Unidos, um genocida da pior espécie, que autorizou jogar bombas atômicas no Japão. E aí vão ter alguns falando, não, mas é que o Japão atacou Pearl Harbor. Aí você joga bomba atômica e mata um monte de inocente. Alguns até contestam o ataque de Pearl Harbor, nem vou entrar nesse mérito. Mas aí você joga bomba atômica e mata 80 mil pessoas, aí joga outra e mata mais 60 mil pessoas que estão lá vivendo suas vidas. Tá bom, bem estilo Estados Unidos, mas sempre passa um pano, né, para eles. Aí, o Lula você vê que ele tá se calçando nisso. A Rússia também ofereceu, o Patrushev foi a navio, ele visitou navios brasileiros, eu cheguei até, quem me segue lá no Instagram, cheguei até a mostrar os vídeos do Patrushev lá, vou mostrar aqui também, ó. Ele entrando num dos navios da Marinha Brasileira, junto com os chefes da Marinha e tudo mais, mega evento. Aí, isso aqui da imprensa russa, tá? RT, Russian Times. Aí, o que ele falou? Ele falou, olha, nós temos, o Brasil, isso não tem, nenhum outro país do mundo tem isso, nós temos um reator nuclear flutuante. O que seria um reator nuclear flutuante, Thiago? Ele produz energia nuclear para ser usada como você bem entender, só que é, na verdade, um navio.
Ele não tem energia nuclear só para sua própria propulsão, para seus sistemas, não. Ele tem energia, você pode colocar ele na costa de uma cidade, essa energia feita ali pode ir para determinada região, para determinada cidade. Você está num cenário aí de guerra, de alguma coisa assim, tudo é destruído, né? Você ter ali uma fonte de energia é excelente. Ainda mais se você está falando de um país que tem suas defesas, dá para eles defenderem o navio. Então, os russos estão falando, começa a investir mais em tecnologia nuclear, Brasil. Investe com a gente, que a gente já sabe usar isso aqui, que aí tem como você se defender do Trump. Claro, há questões que eu tenho certeza, não há dúvidas, que foram tratadas entre o Patrushev e o Lula e que não serão divulgadas, tá? Questões aí de segurança nacional, exatamente, eu já falei aqui, quero saber exatamente o que o Lula está fazendo contra alguma traição interna que pode estar havendo. Já tem aí, vamos lembrar, o advogado do Felipe Martins, o Chiquini, falou, ex-advogado, né, não é mais, falou que os Estados Unidos já estão se infiltrando no Brasil com membros do seu exército para sequestrar o Lula. Os Estados Unidos já estão com a retórica de transformar, já fizeram, né, oficialmente, o PCC e o Comando Vermelho em grupos terroristas. Se fosse uma retórica verdadeira, assim, que eles realmente querem isso porque acham que são terroristas mesmo, eles já tinham prendido quem recebe dinheiro desses grupos terroristas lá nos Estados Unidos. E quem recebe dinheiro, quem se sabe com provas que recebeu dinheiro de um fundo de investimentos que era de fachada e era usado para lavar dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Quem? O senhor Eduardo Bolsonaro. Estou falando do fundo Entre, que é o fundo que o Vorkar usou para pagar o dinheiro para o filme do Bolsonaro. Engraçado que o Bolsonaro faz um filme com dinheiro roubado para tentar falar que ele não é ladrão de dinheiro público. Você fala, que coisa. E os bolsonaristas caem nessa. Isso é o pior, eles caem nessa. Aí você vê. Então a retórica já está aí. E é pura retórica, né? Que eles estão indo atrás. O Lula, na conversa que teve com o Trump, ele falou, olha, o maior chefão das facções criminosas mora em Miami. O endereço dele é esse aqui. As contas dele não estão bloqueadas. É só pegar e prender. Livre, leve e solto. Lembrando, eu não esqueço disso. Foi um mega escândalo no México, que a presidenta do México ficou irritadíssima, que foi os maiores chefes dos cartéis de droga do México. Simplesmente, o governo mexicano lá tentando prendê-los de todas as maneiras, eles chegaram nos Estados Unidos. Eles estavam foragidos no México. Foram para os Estados Unidos para, abre aspas, se entregar. Fizeram um acordo com a justiça dos Estados Unidos que eles não vão ficar nem 5 anos presos. Nem 5 anos. Os maiores chefes dos cartéis de drogas do México. Aí, por quê? Porque os Estados Unidos querem que eles fiquem soltos. Lembrando, o Trump deu perdão presidencial para o maior chefe de cartéis de droga de toda a América Central, que é o ex-presidente de Honduras. Lembrando que no México todo mundo sabe, só não sabe quem tem muito ódio, assim, como, por exemplo, o bolsonarista que não sabe sobre o Flávio Bolsonaro apoiar faccionado, sabe? Só que no México é muito mais de conhecimento público que o ex-presidente Felipe Calderón era chefe dos cartéis de drogas, é amigo dos grandes chefes e lucrava com isso.